E aí, tudo nice com você? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Papo Reto. Aqui eu vou trazer assuntos que vão ajudar líderes a crescerem na carreira, mesmo que estejam frustrados por não baterem metas com as equipes. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é como lidar com a disputa entre equipes para conseguir os melhores resultados. E aí, você já passou por uma situação assim? Vive uma situação dessas no seu ambiente de trabalho? O que você pensa sobre isso? Essas e outras respostas eu vou trazer aqui ao longo desse episódio. Então fica até o final porque vai valer super a pena. Eu recebi esse pedido de ajuda de um líder que me acompanha nas redes sociais. E ele me passou essa pergunta pelo direct do Instagram e eu achei super interessante de trazer aqui e compartilhar através de um conteúdo em vídeo. Porque além de dar a ele a resposta, eu vou conseguir ajudar outros líderes que vivem ou que ainda vão viver uma situação dessa. Mas antes de começar a explorar este assunto aqui, eu acho importante frisar o seguinte: muitos profissionais confundem esse lance de disputa entre equipes com a competitividade que, dependendo do grau, ela é muito saudável dentro das empresas, especialmente para aqueles líderes que lidam com metas. Então, essa competitividade, ela é muito importante, porque vai fazer com que você queira ir cada vez além. E vamos combinar? Sempre alguém precisa ser primeiro lugar, né? Então, por que não você? Mas esse é um tema que incomoda demais, principalmente aqueles profissionais que não estão com a mentalidade certa. Você que é um profissional que quer crescer na carreira, sendo líder de equipe, referência onde você está, é óbvio e super natural que você queira estar no topo. Não há nada de errado com isso. O que você não pode é querer conquistar essa posição a qualquer preço, passando por cima das pessoas, desrespeitando normas, regras. Isso não é legal. Mas de forma sempre muito íntegra, não há nada de errado em você querer sempre buscar o seu lugar ao sol. Então não confunda você realizar uma disputa para conquistar um lugar de ser competitivo. Então, o que você deve é realmente ser competitivo, não confunda isso, tá bom? Então, vamos esclarecer o que é exatamente você lidar com a disputa entre equipes para conseguir os melhores resultados. Você definitivamente não tem controle sobre o outro. Então, pode ser que você tenha uma visão de competitividade, que é, repito, muito saudável e deve sim existir dentro das empresas. As pessoas que mais se destacam normalmente são aquelas mais competitivas, aquelas que não aceitam não entregar um resultado, aqueles líderes, por exemplo, que querem ter uma equipe altamente engajada, que participa das ações organizacionais, que sempre se destaca por realizar ações diferenciadas junto com a sua equipe. Então, isso é a competitividade. Mas, por mais que você tenha este objetivo, você não controla a forma como o outro age. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você tenha essa mentalidade de competitividade, mas o outro, de fato, está ali buscando uma disputa. Ou porque ele enxerga em você algo que ele não consegue ser, ou porque, de fato, ele não tem a mentalidade certa. E aí ele vai querer disputar com você o melhor lugar, ele vai disputar os melhores resultados. E aí o que você precisa fazer? Você vai precisar aprender, sim, a lidar com esse tipo de situação, porque pode acontecer. Então, a gente não pode simplesmente ignorar o fato de que, eu não trabalho com disputas, eu sou competitivo. Ok, você é, mas o outro pode não ser. E você precisa respeitar e aprender a lidar com isso. Lidar com esse lance de disputa, ele faz parte da sua vida como líder de equipe, principalmente como líder, porque você terá outras equipes com outros líderes à frente que vão querer disputar os melhores lugares com você. Por mais que o seu objetivo seja apenas competir para ganhar, para ser diferenciado, para estar de fato nos melhores lugares. É uma diferença muito sutil, né? Parece ser uma diferença muito sutil. Disputa e a competitividade, elas podem até se confundir em algum momento, mas seja competitivo. A disputa, ela pode ser vista como algo muito negativo, pejorativo. Já a competitividade vai mostrar o quanto você tem de gana, de querer de fato competir por algo e se colocar numa posição de destaque, seja lá no que você fizer.
especialmente na sua atuação como líder de equipe. É essa competitividade que vai fazer você querer ir além junto com a sua equipe, bater as metas, e isso vai evitar frustrações certamente na sua carreira. Então, como estes conteúdos que eu trago aqui no canal têm o objetivo de ajudar líderes a crescerem na carreira, mesmo que estejam frustrados, porque não batem metas com as suas equipes, esse é um tema bastante interessante e por isso eu estou aqui gerando esse conteúdo. Então, entenda que ser competitivo não há nada de errado com isso. Vamos então aqui só mudar um pouquinho a nossa linha de pensamento de disputar por algo ou ser competitivo para você alcançar de fato o lugar que você merece buscar. E isso se você for um líder que queira de fato crescer na sua carreira. Agora, se você não for, este canal de fato não é para você, os meus conteúdos definitivamente não são para você, porque se tem algo que eu sou, é ser competitiva. Eu sempre busquei de fato o meu lugar de destaque. Então, desde uma ação corporativa, uma campanha que tivesse, uma remuneração variável, eu sempre fui muito competitiva para conquistar os melhores resultados. Nem sempre eu conseguia, é verdade, porque afinal de contas o resultado do líder de equipe, como o próprio nome já diz, depende dos integrantes da sua equipe. Agora, é um fato que, como líder, é você que move essas pessoas. Então, a maneira como você está conduzindo a sua equipe, se você tem um perfil, por exemplo, mais paternalista, um perfil que está tudo bem, que você foca muito no clima, o que é legal, mas, acima de tudo, dentro do ambiente organizacional, precisa ter como principal objetivo resultados. São os teus resultados que vão fazer você ser visto de uma forma diferenciada, que vão fazer você ser lembrado ou lembrada quando tiverem oportunidades que o seu perfil se encaixe. E tenha certeza, ter competitividade no seu DNA vai te colocar no lugar absolutamente diferenciado, eu não tenho dúvidas disso. Foi essa competitividade que me fez sair do nível de operadora de atendimento a gerente de operações. Então, eu tive 9 promoções ao longo da minha carreira e certamente com muita competitividade, o que não significa que eu precisei passar por cima de ninguém, desrespeitar ninguém. Eu fui com os meus resultados, junto com a minha equipe, fazendo com que nós fôssemos vistos de uma forma diferente dentro das empresas e, com isso, ser lembrada todas as vezes que uma nova oportunidade surgia. E, claro, né, eu precisei estar preparada para ela. Então, os meus conteúdos têm como objetivo, além de trazer assuntos que vão fazer você despertar para uma mentalidade certa, para a linha daquilo que você precisa para, de fato, crescer na sua carreira e não se tornar um profissional frustrado porque você tem uma equipe, por exemplo, que não bate metas. Isso é muito ruim. Do que adianta você ter uma equipe super família, todo mundo gostando de todo mundo, mas sem entregar resultados, sem fazer com que você, que tem o seu resultado como líder por tabela, ganhe sua remuneração variável, ganhe campanhas, premiações, que por acaso são divulgadas aí na empresa. Então, sai dessa, muda essa mentalidade. Ser competitivo não tem nada de errado e é super positivo para a produtividade da empresa, da sua equipe e sua como líder. E para trazer de uma vez por todas a clareza do quanto essa competitividade ela é positiva, eu fiz uma pesquisa rápida num site que eu particularmente gosto demais, que é o administradores.com, e encontrei uma matéria muito interessante que vai totalmente ao encontro desse tema do nosso episódio de hoje. A matéria, claro, fala sobre carreira e na chamada dessa matéria está escrito assim: competitividade entre funcionários é vista como positiva para a empresa, segundo a pesquisa. Olha que interessante os dados que essa pesquisa nos traz. O estudo foi feito pela Page Personal, do grupo Michael Page. Inclusive, eu já trouxe algumas pesquisas realizadas por esse instituto aqui. Nesse estudo, eles defendem a tese de que a competitividade pode ser o principal responsável pelo aumento da produtividade no ambiente corporativo e, consequentemente, nos lucros da empresa. E aí, eles foram para a pesquisa para comprovar se de fato isso é uma realidade. Segundo o levantamento que eles fizeram através desse estudo, dos 90
90,3% de profissionais que atuam naquela empresa e que acreditam que a competitividade traz benefícios produtivos para o ambiente de trabalho, cerca de 40% citam disputa, acredite você, como necessária para o crescimento profissional e, consequentemente, para o sucesso da empresa que trabalham. Você percebe como a disputa e a competitividade, elas andam juntas? Tudo depende do que eu comentei, da mentalidade que você encara isso. Observe o comentário do diretor executivo da Paid Personnel, que é o Roberto Pitino. Olha o que ele comenta, abre aspas, as pessoas percebem na maioria dos casos que a competitividade é produtiva e pode ajudar funcionários e empresas a trilharem para o mesmo objetivo, que é o sucesso da organização, fecha aspas. Viu só? Então, quando você tem a mentalidade certa, seja uma competitividade, seja uma disputa, depende do ponto de vista, ambas vão, de fato, contribuir para uma alta produtividade, consequentemente, colocar você num lugar de destaque, fazer com que a sua equipe bata metas e, mais do que bater metas, se você tem aí num ambiente de trabalho altamente competitivo, porém saudável, outros líderes que também batem metas, a sua equipe pode superar esses resultados, se colocando de fato num patamar além do básico, além da média. Porque se todos batem meta, você está na média. A partir do momento que você supera as expectativas, as entregas, você estará sendo visto como um profissional, como um líder diferenciado acima da média. É sobre isso que eu estou falando. É para esse líder que eu estou falando, para aqueles que querem de fato crescer na carreira, mesmo que estejam frustrados por não baterem metas com as equipes. Isso é um estado, é apenas um momento que vai passar ou pode passar, dependendo da forma como você vai trabalhar o seu mindset. Então, muda essa mentalidade, olha as coisas como precisam ser olhadas dentro do mundo corporativo e voa. Só que aí tem um lado que não concorda, e como eu disse, não tem nada de errado com isso, né? São pontos de vistas. O fato é, a pesquisa mostra que a grande maioria, a metade ali dos funcionários, encaram a competitividade ou a disputa como algo produtivo. Mas, na mesma pesquisa, nós temos também a opinião das pessoas que não concordam. Por quê? Porque, de acordo com a opinião deles, essa competitividade gera uma rivalidade que acaba gerando menos colaboração interna. E aqui eu estou falando de algo em torno de 9,7% dos entrevistados. Destes 9,7% que não concordam com esse estilo de trabalho, apenas 1,4% se mostrou preocupado com os prejuízos que tal disputa pode causar para o seu rendimento profissional. E aí tem uma fala muito relevante do Pitini, onde ele comenta o seguinte, abre aspas, as empresas devem se manter atentas aos exageros, pois metade dos profissionais que participaram da pesquisa acredita que a competitividade no trabalho é saudável, desde que não prejudique seu rendimento ou sucesso da empresa, fecha aspas. Então, você percebe como tudo está conectado? O fato de você ter um DNA competitivo, como o meu, por exemplo, não significa que você tenha que obter ou que você foque em obter os seus resultados, a tua visibilidade profissional a qualquer preço. Você não precisa deixar de ser íntegro, de respeitar as pessoas, de respeitar regras, normas, procedimentos, para você conseguir o seu lugar de destaque. É você equilibrar a competitividade com a produtividade, observando ao redor o quanto isso está sendo de fato produtivo para você e para as pessoas ali ao seu redor. Deixando claro, reforço o que eu disse no início, você não tem controle sobre o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. A verdade não precisa de defesas. Então, se você está agindo com a verdade sempre e obtendo os melhores resultados, você não tem que se preocupar com a opinião de pessoas que são contrárias à sua opinião. Respeite, mas siga no seu foco de crescer na carreira, deixando de lado frustrações e batendo metas lindamente com a sua equipe. E aí você pode se perguntar, mas
Se eu estou dentro da empresa, existe essa competitividade ali naquele ambiente. O que acontece se eu não entrar também nessa competição por entregar os melhores resultados? O que acontece comigo? Partindo do princípio que você não consegue mudar o pensamento do outro, que você não consegue mudar aquilo que não está na sua mão diretamente, a minha recomendação é que você volte para dentro da sua equipe, comece a desenvolver neles, já que a sua equipe está iniciando a trajetória profissional e você é a referência deles naquele momento. Então, quando você começa a desenvolver através dos feedbacks, através do dia a dia, através das suas entregas, através do seu exemplo, porque isso vale muito mais do que 1000 palavras. Então, quando você começa a desenvolver essa mentalidade, o mindset certo nos liderados que você tem como responsabilidade desenvolver, você vai formar profissionais e novos líderes já com a mentalidade certa. Então, esquece essa competitividade entre pares, entre pessoas que estão acima de você, se você ainda não acredita que todos ali estão de fato focando um objetivo comum, porque esse deve ser o principal objetivo de qualquer competitividade dentro de um ambiente organizacional. Então, se todos ali estão competindo entre si, mas com foco no propósito, que é de fato fazer com que aquela empresa, aquela operação se torne uma operação saudável, rentável, porque isso vai garantir a empregabilidade de todo mundo, vai garantir ações de incentivo, que realmente vai fazer com que aquele ambiente fique cada vez mais saudável, mais robusto, aí tudo bem. Agora, se você percebe que existe um nível de disputa numa linha que não é saudável, que vai se tornando ali tóxica, comece a formar a sua equipe com a mentalidade certa. E isso vai fazer com que você ganhe força, com que você ganhe aliados e que formem, de fato, uma corrente muito do bem e em prol daquilo que realmente deve ser focado no ambiente onde tem a competitividade ali envolvida. Mas, Nice, beleza, por onde começar? Se eu estou numa empresa que já tem esse DNA, as pessoas ali ao redor já têm essa cultura, como é que eu consigo mudar essa mentalidade? Começando ali pelos meus liderados. Comece olhando as pessoas como pessoas. Entenda qual é o perfil de cada liderado seu, do que eles gostam, o que eles necessitam, como eles vivem no sentido de paga aluguel, mora com os pais, querem fazer uma faculdade, e o que eles sonham, o que eles almejam. E é exatamente aí que você vai focar nos seus feedbacks. Então, comece conhecendo cada indivíduo que você lidera, porque se você é daqueles líderes que falam o mesmo discurso para todos eles, dificilmente você vai atingir a pérola. Eu faço muito essa analogia, né? Cada colaborador nosso, cada liderado nosso, ele é como se fosse uma ostra, e dentro dele tem uma pérola, que você, como líder, precisa ter a permissão de extrair essa pérola e começar a lapidar e dar o brilho que ele precisa para que, junto com você, ele também cresça na carreira como líder de equipe, ele não tenha as frustrações fazendo parte do dia a dia profissional dele e juntos vocês entreguem metas maravilhosas, porque são as metas entregues o ponto de partida para você começar a pensar em crescer na sua carreira. Então, mesmo que você seja um líder frustrado, ou porque você está num ambiente que você considera tóxico, ou porque você não entrega os resultados da sua equipe, foque no que de fato é importante, é desenvolver a mentalidade certa dos seus liderados, porque estes sim estão sob o seu controle, eles sim dependem de você e enxergam você como uma referência dependendo da forma como você está agindo. Então, tudo é possível de ser contornado, tudo é possível de ser direcionado à forma certa. Toda moeda tem dois lados. O fato de você estar inserido num ambiente não entregue os pontos dizendo, sempre foi assim, é assim que é, então ou eu entro no ritmo ou eu tô fora. E se você tiver que sair de uma empresa como essa, PT saudação, sai fora. Se você está numa empresa que, de fato, os valores dela conflitam com os seus, sai fora e vai buscar uma empresa que realmente vai te dar a possibilidade de você desenvolver um trabalho muito saudável com a equipe que você assumir. Mas
não use isso como desculpa verdadeira. Se você fizer uma autoanálise e perceber que você está usando desculpas para você fugir de uma realidade e de uma responsabilidade que é tua, sim, aí é hora de você colocar a bola no chão, para tudo, reflete o que você tem que fazer para você mudar a rota e começar da maneira certa. Foque na sua equipe, conheça cada indivíduo, entenda as necessidades, as dificuldades, os apuros, os medos e a partir daí construa uma linha de trabalho personalizada que vai fazer com que eles tenham por você verdadeira admiração. E aí sim, a partir de uma equipe altamente engajada, comprometida com os mesmos resultados que você, dificilmente você não terá uma visibilidade incrível. Sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente você vai crescer na sua carreira e vai arrastar com você pessoas que vão enxergar em você a referência que eles precisam, para também, mesmo que neste momento você não enxergue isso, mas eles também vão querer seguir o mesmo caminho que você e, consequentemente, buscar o crescimento na carreira, mesmo que estejam frustrados por não conseguirem entregar as metas no momento. Mas é um estado que vai passar e, dependendo do trabalho que você desenvolver com eles, vai fazer com que essa pérola brilhe cada vez mais e, quem sabe, até se tornem líderes melhores do que você. E para eu finalizar o nosso episódio de hoje, eu quero trazer para você 2 pontos super relevantes. Ambos têm em comum efeitos colaterais. Um dos efeitos positivos, caso você aprenda a lidar efetivamente com essa questão de disputa para obter melhores resultados, e um outro muito negativo, caso você não aprenda a lidar com essa situação. Como ponto muito positivo de você aprender a lidar com a disputa entre as equipes para obter os melhores resultados, fazendo aqui um reforço de pontos importantes que já foram ditos ao longo deste episódio, é você entender que ter a mentalidade certa vai te levar para o lugar certo. É você entender que ser competitivo dentro das organizações não tem nada de errado e é um dos fatores primordiais para fazer você enxergar além do básico, para fazer você sair da média e ser visto de fato como uma referência pelos seus chefes, pelos seus clientes que contratam a prestação de serviço, caso você trabalhe numa empresa prestadora de serviços, e principalmente, acima de tudo, a sua equipe. Ela é quem deve te ver como uma referência e é a forma como você vai lidar com essa situação, mantendo o equilíbrio emocional, tendo de fato a assertividade de saber lidar mesmo com essa situação, mostrando para a sua equipe que podem ter ali pessoas que serão futuros líderes e o seu papel de formar líderes mais preparados do que você, isso é louvável, é uma missão. E para você estar atuando na liderança de uma equipe, certamente você deve ter essa missão com você, precisa ser algo genuíno. Então, quando você enxerga que muito mais do que competitividade, disputa, seja lá o nome que você dê, o fato é o seguinte, a sua equipe vai te observar o tempo todo. Então, um dos efeitos colaterais de você saber lidar com essa situação de maneira muito inteligente, estratégica e sábia, é você mostrar para a sua equipe como eles deverão agir quando estiverem no seu lugar. Ao olhar ao seu redor e verificar que tem pessoas que estão usando a disputa como algo tóxico, muito negativo, não entra nessa pilha. Foca na sua equipe, desenvolva profissionais preparados para assumirem lideranças de equipe e desenvolver um trabalho com a mentalidade certa. Agora, o efeito negativo, o efeito colateral negativo de você não saber lidar com essa situação de disputas entre as equipes para conseguirem os melhores resultados, é você ser muito mal visto pelas pessoas que trabalham ali ao seu redor e principalmente pela sua equipe. A sua equipe vai perceber que você não está preparado para estar no cargo que você ocupa. A tua equipe vai começar a questionar e até, quem sabe, a buscar outros líderes como referência, porque vai perceber em você fragilidades
que na sua posição você não deveria estar demonstrando. Então, peça ajuda. Caso você perceba que é uma situação que você não está conseguindo administrar, peça ajuda para outros líderes que você enxerga realmente que estão mais preparados, como, por exemplo, este meu seguidor, que me acionou por uma das minhas redes sociais, pelo Instagram. Ele me enviou o pedido de ajuda pelo direct e estou aqui fazendo questão de gravar esse vídeo para ele, sem falar das mensagens que nós já trocamos, para eu dar a ele algum direcionamento, despertar nele alguma ideia que talvez por ele estar inserido ali no contexto, ele não esteja conseguindo perceber. Então, peça ajuda, não entra na pilha. Se você, de fato, é um líder e se autoavalia como alguém diferenciado, não entra na pilha daquilo que não é saudável, que não vai trazer, de fato, o bem comum. Eu procuro sempre orientar as minhas equipes, os meus mentorados, de 3 perguntas que eu sempre me faço quando eu tenho dúvidas ou quando eu percebo que eu estou indo para um caminho que conflita com os meus valores. Eu sempre me pergunto o seguinte: tem um responsável? Então, se eu tomar essa decisão de tomar a ação A ou B, eu sou responsável por ela? As 3 respostas precisam ser sim. Caso contrário, eu não faço sem pedir conselhos de pessoas que são mais sábias do que eu, que têm mais experiência do que eu. Então, tem um responsável? Sim. Beleza, eu avanço. Todos ao meu redor vão ganhar com isso que eu quero fazer, com esse formato de atuação, com essa ação que eu quero implementar? Sim, todos vão ganhar. Beleza. Qualquer um pode saber disso que eu vou fazer? Não é nenhum esqueminha, não é nada que de repente fuja daquilo que está dentro das normas, das regras, daquilo que é íntegro. Qualquer um pode saber disso que eu vou fazer? Sim. Então, se as 3 respostas forem sim, avance, vá sem medo, sem se importar com que as pessoas que não têm os mesmos valores que os seus vão achar. Você não tem controle sobre isso. Então, foque no que é correto, mire na sua equipe, identifique os talentos, identifique as ostras que você tem dentro da sua equipe e peça permissão, ou melhor, conquiste a permissão para você conseguir tirar esta pedra preciosa e lapidá-la para ocupar o seu lugar, muito mais preparados do que você está hoje. Pode ser que ao falar essa frase, forme profissionais mais preparados do que você, é como se eu estivesse dizendo que você não está preparado, mas nada é tão bom que não possa melhorar continuamente. Essa é a visão de melhoria contínua que você como líder também deve ter, inclusive para com as pessoas que você lidera. Então, se você é um líder muito bom, pense no seguinte: quem é da minha equipe que está mais preparado para avançar mais um passo e eu desenvolver essa pessoa como meu sucessor, para que ele se torne um líder muito mais inspirador, muito mais preparado do que eu estive. E sabe por quê? Você já sabe o caminho. Porque você tem 3 formas de aprender. Ou você aprende com o erro dos outros, ou você aprende com os seus próprios erros, ou você aprende tomando porrada mesmo da vida, derrapando, caindo e levantando, que é normalmente a forma mais difícil e menos inteligente de você conseguir alcançar o seu lugar ao sol. Aprenda com os erros dos outros, olhe ao seu redor, observe no ambiente quem está fazendo algo que não é saudável, principalmente para a equipe, e se autoavalie o tempo todo. Faça exercícios, que eu gosto muito de falar, do saldo. Relacione tudo que você está fazendo de positivo, tudo que você, na sua autoavaliação, ainda não está legal, está negativo mesmo. E esse saldo final, ele é mais positivo ou mais negativo? Faz esse exercício. Tudo que vier na sua mente, relaciona, né? 2 coluninhas, positivo, negativo, como um saldo bancário mesmo. O saldo final, ele está mais positivo ou mais negativo? Faz esse exercício, tire as suas conclusões e, com base nesse resultado da sua autoavaliação, tome ações que vão mudar a rota da sua vida. Se está bom, o que você pode fazer para ficar ainda melhor? Se não está bom, como você pode mudar essa rota? E procure ajuda, não tenha medo de pedir ajuda. Isso não vai demonstrar fraqueza, pelo contrário, isso vai demonstrar o quanto você é generoso em reconhecer que você precisa de ajuda. Não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, é o certo a ser feito. Eu, ao longo da minha jornada como líder de equipe, eu já pedi ajudas para muitas pessoas, e foram elas que contribuíram para eu conquistar
as 9 promoções, o meu crescimento na carreira, mesmo em vários momentos de frustrações que eu já passei ao longo da minha jornada, mas o meu foco era sempre a minha equipe, era bater metas com a minha equipe, porque eu sabia que este seria o meu ponto de partida. Então, se você é um líder que sonha em crescer na carreira, mas enxerga uma lacuna, porque você não está batendo a meta da sua equipe, por exemplo, eu tive 9 crescimentos na minha carreira. Eu saí de operadora a gerente de operações, com muitas frustrações e em muitos momentos pensando em desistir, mas eu estou aqui firme e forte agora, transbordando em você os meus conhecimentos e tudo aquilo que eu vivenciei. E como líder de equipe, sei que você, se não vivenciou ainda, certamente vai vivenciar. Mas o que eu estou fazendo é o que eu recomendei por diversos momentos aqui desse episódio de hoje. Forme profissionais melhores do que você em menos tempo, porque se você já errou, se você derrapou, se você buscou ajuda, você tem informações valiosas, e a partir do momento que você não transborda isso para as pessoas da sua equipe, você está sendo egoísta ao ponto de guardar para você, e aí quando você morre, você leva todo o conhecimento com você, do que valeu a pena passar por essa vida, né? Então, eu deixo aqui essa reflexão no final desse vídeo, eu espero ter te ajudado de alguma forma, especialmente a você que fez a postagem pedindo ajuda de um tema tão relevante, não só para você, mas para diversos outros líderes que passam pelas mesmas frustrações que você está passando hoje. Mas, com essa mentalidade, eu tenho certeza que crescer na carreira vai ser só uma questão de tempo. Se você que está me assistindo não despertou ainda para a importância de você crescer na sua carreira, porque você tem uma lacuna por não entregar as metas da sua equipe e não enxergar que você é capaz de crescer na carreira também, por N motivos, por N frustrações que você está passando, entenda que isso é uma fase. Fases, sejam elas boas ou ruins, elas passam. O que você precisa é se preparar. E o fato de você estar aqui assistindo esse conteúdo, certamente é uma demonstração para você mesmo, acima de tudo, do quanto você quer, o quanto você pode e o quanto você é capaz de conquistar o seu lugar ao sol também. Então, se você é um líder que está comigo até este momento aqui desse episódio de hoje, que sonha em crescer na sua carreira também, assim como eu consegui, assim como eu sonhei e conquistei. Quando eu digo que a minha missão neste projeto, com os meus conteúdos, é de fato ensinar líderes a crescerem na carreira, mesmo que estejam frustrados por não baterem metas com as equipes, significa que eu também já vivi frustrações, mas eu consegui superá-las. E eu superei me preparando, buscando mentores e pessoas que realmente agregassem para eu sair daquele estado de frustração. E aí o crescimento na carreira foi só uma questão de tempo. E é exatamente isso que eu já vejo em você acontecendo, tá bom? Então se prepare, siga firme, não é fácil, nunca será, mas você é capaz. E eu espero de coração ter te ajudado de alguma forma em como lidar com a disputa entre equipes para conseguir os melhores resultados, que você tenha entendido que a competitividade saudável, ela é importante e é ela que vai te ajudar a crescer na carreira, mesmo que você esteja passando por um estado de frustração no momento pela não entrega de metas com a sua equipe. Então, mãos à obras, bora fazer acontecer. Eu vejo você lá no topo, que é o seu lugar, beleza? Até o próximo episódio. Tchau, tchau!